queridos alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley e na nossa aula de hoje comentaremos aí sobre herança quantitativa, que também pode apresentar-se aí nos exames vestibulares, sobre o nome de herança aditiva, herança poligênica, e a gente vai discutir um pouquinho sobre ela, tá bom? Vamos lá? Vale se destacar de antemão que a herança quantitativa também trata-se aí de um caso de interação gênica, e nesse caso, como bem pontuado anteriormente, a herança quantitativa ela pode apresentar-se sob o nome de herança aditiva ou também poligênica. E aqui nesse contexto, o que a gente vai observar é que teremos aí variações fenotípicas descontínuas. O que significa isso? Veremos mais adiante, por exemplo, que haverá aí gradações na proporção fenotípica, na forma com a qual se observa o fenótipo, tá? No entanto, é importante destacar-se ainda que existem certos caracteres cujos fenótipos apresentam variações contínuas, como é o caso da espécie aí humana, no que se refere à sua cor, tá? Em que esses fenótipos eles vão apresentar de forma contínua, que vai lá do branco até o negro, ou o preto, se assim preferirem. Nesses casos, a herança é chamada de herança quantitativa, e é uma herança do qual participam dois ou mais pares de genes. Por isso que acontece aqui esse nome de herança poligênica, herança aditiva. E vale se destacar aqui que pode ocorrer tanto no contexto de segregação independente ou também no contexto no qual não acontece essa segregação, tá? Alguns exemplos que são bastante recorrentes aí nos exames vestibulares são os seguintes: a cor da semente do trigo, a cor da pele humana, a cor dos olhos, a altura das plantas, a produção de leite nos gados e por aí vai. Já pegando como gancho aqui a própria questão da cor da pele humana, veremos aí que há algumas gradações que vai do branco até o negro. Então vamos lá. Um indivíduo negro, ele vai apresentar aí como genótipo azão, azão, bezão, bezão. E aí veremos que haverá algumas gradações ao longo das cores, ó. Azão, azão, bezão, bezinho. Ou azão, azinho, bezão, bezão. E aí eu vou só apresentar aqui de antemão esse gráfico e a gente vai discorrer acerca dele. Se vocês observarem, do negro até o branco, a gente vai ter aí alguns genes que vão conferindo uma maior gradação da cor. Comumente nos exames vestibulares e até em outros videoaulas a quais eu vejo aqui no YouTube, o pessoal tem por hábito usar o termo mulato, mulato branco, mulato mais claro, mulato mais escuro, etc. Particularmente acho inadequado o uso do termo mulato, tá? Tem uma pejoração e aí é muito ruim eu propagar essa ideia, então é preferível falar que acontece aí gradações entre o negro e o branco, tá? A pessoa pode ter uma tonalidade de pele mais clara ou mais escura, e aí depende da adição aí desses genes. No caso aqui do negro, se vocês observarem, eu tenho azão, azão, bezão, bezão, são 4 genes aditivos, e em decorrência de ter esses 4 genes aditivos, a tonalidade da pele será mais escura, ao passo que o indivíduo branco não possui nenhum gene aditivo. Uma coisa que é importante destacar-se é que os genes apresentados aí pela letra Azão e Bzão condicionam a produção de grande quantidade de melanina, tá? E os genes representados aí pelas letras minúsculas Azinho e Bzinho produzem menor quantidade de melanina. Entretanto, é válido pontuar-se a vocês aqui que o fato de estar com azão ou azinho não quer dizer que tem uma relação de dominância ou recessividade. E como bem pontuado anteriormente, são heranças aí que apresentam fenótipos graduais. Logo, não aparece na prova em eletrogramas, mas sim em gráficos. Comumente, aí, quando aparece uma questão sobre herança quantitativa ou poligênica, geralmente é uma questão muito tranquila, muito conceitual, não envolve aí grandes dores de cabeça ou análise com eletrogramas. Até mesmo porque é
muito difícil você representar uma herança quantitativa aí por meio de um heredograma. E vale se ressaltar aqui que nesse tipo de herança não existe aí genes dominantes ou recessivos. O que teremos aqui serão genes aditivos ou não, tá? Nesse caso aqui, os genes que estão representados pela letra maiúscula, no caso da coleção da pele humana, serão aí denominados como genes aditivos. Tranquilo? E aí a gente vai observar que, muito além disso, comumente aí nos exames vestibulares, vai ser pedido para que vocês calculem aí variações quantitativas, como, por exemplo, a determinação do número de genes envolvidos em um determinado contexto aí de herança quantitativa. Como, por exemplo, uma determinada fruta, ela apresenta aí uma variação de massa que transita entre 1 kg e 2,5 kg em cada valor. E aqui eles perguntam, quantos genes estão atuando aí sobre essa característica? Analisando-se as informações dos genótipos, a gente pode obter as seguintes informações. Do cruzamento entre os extremos, por exemplo, se eu pegasse 1 kg e cruzasse com 2,5 kg, a gente obteria aí um indivíduo com 1 kg 750 gramas. E a razão aí é de 250 gramas. Mas como que eu calcularia isso aqui, professor? Muito simples, pessoal. Se vocês observarem, 1 kg até 2,5 kg, eu tenho 1 kg 250 gramas, 1,5 kg, 1 kg 750 gramas, 2 kg, 2 kg 250 gramas, 2,5 kg. Logo, para eu determinar isso daqui, o número de genes nada mais é do que o número de fenótipos menos 1. Então, se a gente contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7 fenótipos possíveis. Então, o número de genes será dado por 7 menos 1. Então, o número de genes aqui que estarão atrelados com esse padrão de herança será igual a 6 genes, tá bom? Um segundo momento, pode ser nos solicitado que nós calculemos aí o número de fenótipos possíveis dentro de uma determinada herança quantitativa. Como, por exemplo, nisso daqui, Determinado fruto apresenta interação dos genes azão, azão, bezão, bezão, cezão, cezão, e de seus alelos azinho, azinho, bezinho, bezinho, cezinho, cezinho. Quantos fenótipos são possíveis para essa característica? Para calcular isso aqui, pessoal, bem simples. A gente vai fazer aí o número de fenótipos, que é igual ao número de genes, mais 1. E aqui nada mais é do que a quantidade de genes aditivos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais 1 dará 7. Portanto, eu terei aqui 7 fenótipos possíveis nesse contexto. Tá? Percebam que eu não utilizei esses em letras minúsculas porque eles não têm um caráter cumulativo, aditivo nesse contexto. Tá? E aí, se eu quisesse calcular, por exemplo, o valor de cada gene. No seguinte exemplo, determinado fruto apresenta uma variação de massa que vai entre 1 kg e 2,5 kg, em que estão envolvidos aí 6 genes. Qual que seria o valor de cada gene efetivo? Para calcular isso aqui simplificadamente, o que a gente faria? Pegaríamos aí o fenótipo máximo, que no caso é 2,5, e o fenótipo mínimo, que é 1 kg. E dividiríamos pelo número de genes aditivos a quais eu tenho, que no caso são 6. Portanto, o valor de cada gene aqui, já corroborando com o que nós vimos anteriormente, é de 0,25 ou 250 gramas, tá bom? Muito comumente, nos exames vestibulares, esses cálculos aí de variação quantitativa vai apresentar-se dessa maneira. Determinado fruto, como eu havia descrito anteriormente, a gente faz aí, número de fenótipos é igual ao número de genes mais 1. Já vimos aí que é 7. E geralmente, a herança quantitativa ela vai se apresentar-se sobre a forma gráfica, como por exemplo isso daqui. O número de indivíduos vezes as classes fenotípicas. Então, se tem um gene, vai ter isso daqui, se são 2 genes e por aí vai. Beleza? 3 genes, 7 genes e por aí. E assim por diante.
Geralmente, pessoal, vou ser bem sincero com vocês, são exercícios conceituais, bem tranquilos. Então, se vocês observarem, por exemplo, no determinado exame vestibular, tal característica apresenta gradações, como, por exemplo, aqui nesse infográfico. Então, você vai falar, opa, isso daqui é uma herança quantitativa, ou uma herança poligênica, tá bom? Como, por exemplo, nesse exercício aqui, ó. Em uma variedade de cervada, o tamanho médio dos entrenós do caule é de 3,2 centímetros. Em outra variedade mais baixa, os entrenós têm em média 2,1 centímetros, tá bom? E aí o que acontece aqui no exercício? Um cruzamento entre essas duas variedades produzirá uma geração F1, constituídas por plantas de altura intermediária das plantas parentais, com entrenós com média de 2,65 centímetros. E aí pergunta-se, além disso, a autofecundação da geração F1 produzirá uma geração F2 constituída por plantas de diferentes alturas, das quais 1,16 tinha entrenós entre 3,2 centímetros, como um dos pais, e 1,16 tinha entrenós de 2,1 centímetros, como o outro tipo parental. Mediante isso, é perguntado o seguinte: qual é o número provável de genes envolvidos no comprimento dos entrenós dessas duas linhagens de cevada e a contribuição de cada alelo para o fenótipo final? Como faríamos isso? O primeiro passo seria pegar aí, ó, a fração de 1 para 16 para os fenótipos extremos. Indica-se que trata-se de uma característica condicionada por dois pares de alelos com segregação independente, porque perceba que isso daqui vai de acordo com a segunda lei de Mendel, certo? E aí a gente pode pegar e fazer aí a distribuição desses alelos. Belezura? O que isso vai nos dar? Que se a diferença entre os tamanhos máximo e mínimo de entrenós é de 1,6, ó, porque se eu pegar 3,2 menos 2,1, eu vou ter uma diferença de 1,1 centímetro. E aí haverá 4 alelos envolvidos, cada um alelo dominante acrescentaria aí 0,275 centímetros, porque pegaria-se aí 1,4, dividiria-se por 4 e encontraria-se o tamanho básico de entrenós, tá? E aí aqui a gente tem esse raciocínio nesse gráfico, certo? Portanto, o indivíduo azão, bezão, terá 3,2 centímetros. Da mesma forma que o indivíduo azão, bezinho, ou azinho, bezão, 2,925 centímetros. E por aí vai. E vai tendo-se essas gradações. Portanto, a gente pode concluir que terá-se aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 fenótipos possíveis, tá? Segundo exemplo aqui, que é da Universidade Estadual de Maringá. Apesar da herança biológica desafiar a curiosidade das pessoas desde a pré-história, a genética desenvolveu-se de maneira expressiva apenas no século XX. Sobre essa característica, assinale o que for correto. Na ausência de dominância ou dominância incompleta, a proporção genotípica resultante do cruzamento entre dois heterozigotos será de 1 para 2 para 1. Se atentem nisso, tá? 1. Pleotropia é o fenômeno de muitos genes condicionar ou influenciar apenas uma característica do indivíduo. 2. Em interação gênica do tipo epistasia dominante, a proporção de genótipos é de 2 para 2 para 2. 3. A determinação da cor da pele na espécie humana é um exemplo de herança quantitativa. Herança é essa de que participam 2 ou mais pares de genes com ou sem segregação independente. E 4. Há 4 tipos de alelos no gene envolvido na herança dos grupos sanguíneos do sistema AB0. Por isso, existem 4 grupos sanguíneos. Vamos analisar. Ó. A primeira afirmação ela é correta. Vamos dar o exemplo aí do exemplo das coisas que aprendemos lá na nossa aula de interações alélicas, que do cruzamento entre plantas rosas aí, bezão, formaríamos aí essa proporção.
A segunda informação ela está incorreta, porque a pleiotropia nos diz o seguinte, que é um gene condicionando mais de uma característica, certo? O que está sendo definido aqui, ó, fenômeno de muitos genes condicionar ou influenciar apenas uma característica. Isso daqui seria um contexto de interação gênica, tá bom? A 2 ela está errada porque a proporção esperada aí é de 13:3, tá? Mas pode variar dependendo dos genótipos parentais. A 3 ela está correta, porque a herança quantitativa, como bem mencionado anteriormente, é um caso em que dois ou mais pares de genes aí, com ou sem segregação independente, vão condicionar gradações aí, no caso da pele. E a última, no caso aqui do sistema B0, é falso, porque existe 3 alelos, que é o Azão, Bzão e o Izinho, né? E aí tem-se 4 sistemas sanguíneos. A, B, AB e o 0, ou O. E é um caso de polialelia, beleza? Espero que a aula tenha ficado clara. O assunto é bem tranquilo, se vocês quiserem, ó, mais um exercício para conceituar. Não tem muito segredo, ó. Qual que seria a probabilidade de um casal mulato médio? Veja que esse exemplo aqui da Convest é muito filho da puta, porque não pode usar mulato, tá? Szão, Szinho, Tzão, Tzinho. Vira a ter um filho branco e outro preto. Como que nós calcularíamos isso daqui? Vamos lá dar uma revisadinha naquela questão da pele humana. A cor é determinada aí pelos genes aditivos. Na hora que eu faço o cruzamento entre esses indivíduos, eu vou ter, ó, Szão, 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 Szinho, Szão, Szinho, Szinho, Szinho. Tzão, 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 Tzinho, Tzão, Tzinho, Tzinho, Tzinho. Então, muito provavelmente, o que a gente consegue aqui, ó, de ter filho branco é isso daqui, que equivale a 1,16 alfos ou 0,25 para ser branco. E no caso aqui, para ter um filho negro, Szão, Szão ou Tzão, Tzão. Também é 1,16, que dá 0,25%. Alternativa A de amor. Bem simplório o exercício, né? Não tem muito segredo. Porque ó, o que está sendo solicitado nesse caso em especial é observar-se aí os fenótipos extremos, ou seja, o negro ou o branco, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijão e até a nossa próxima aula. Fui! Aproveita e dá um like aí e comenta. Tchau, tchau, gente.